Em meio a um oceano de dificuldades, apenas os resilientes conseguem nadar em direção à praia. A citação: se for suportável, então aguente. Pare de reclamar. Traz à tona uma questão vital: como discernir o que realmente vale a pena aguentar? Desenvolver a resiliência é essencial para prosperar num mundo cheio de adversidades. Resiliência não é passividade diante do sofrimento, e sim a capacidade de enfrentar dificuldades suportáveis com garra e sem reclamar em excesso. Reconhecer a diferença entre o que se pode endurecer e o que exige mudança é o que define a sabedoria. Agora vamos explorar os contornos da resiliência. Analisaremos quando faz sentido aguentar e quando é necessário dar voz à insatisfação. Ao incorporar esses ensinamentos, forjaremos um caráter capaz de transformar obstáculos em trampolins rumo ao crescimento. Ao final desta jornada, entenderemos que superar desafios suportáveis com tenacidade nos prepara para voos mais altos. E que, em meio às turbulências da vida, a atitude faz toda a diferença entre afundar e elevar-se. Compreendendo a resiliência. A resiliência pode ser definida como a capacidade de se recuperar rapidamente ou de se adaptar à má sorte ou às mudanças. Em outras palavras, é a habilidade de enfrentar e superar adversidades de forma flexível. As pessoas resilientes conseguem lidar de forma eficaz com eventos estressantes e situações de crise. Elas desenvolvem uma mentalidade positiva e otimista, focando nas soluções em vez de se lamentar sobre os problemas. Quando enfrentam dificuldades, encontram maneiras criativas de seguir em frente. Em vez de se deixarem abater pelas circunstâncias, adaptam-se com flexibilidade e permanecem fortes. Mesmo depois de graves traumas, são capazes de se recuperar emocionalmente e continuar vivendo de forma construtiva. Desenvolver a resiliência requer trabalho contínuo e esforço consciente. Implica identificar nossas forças e vulnerabilidades e aprender com nossas experiências difíceis. Pessoas resilientes cultivam relacionamentos de apoio e adotam hábitos saudáveis de autocuidado, equilibrando as demandas da vida com momentos de renovação. Fortalecemos nossa resiliência praticando o pensamento positivo, desenvolvendo autoconfiança e aprimorando habilidades para lidar com o estresse e ansiedade. Terapias e treinamentos focados no desenvolvimento da resiliência também podem ser úteis. Assim, vemos que a resiliência é uma habilidade multifacetada essencial para prosperar diante dos inevitáveis desafios da vida. Ao cultivá-la, estamos mais bem preparados para navegar pelas turbulências com sabedoria, coragem e esperança. Identificação de situações suportáveis. Não todas as dificuldades devem ser simplesmente toleradas. É preciso discernimento para avaliar se uma situação é genuinamente suportável ou se requer mudanças. Para determinar se um desafio é realmente sustentável, é preciso avaliar de forma abrangente seus múltiplos aspectos. Alguns questionamentos podem guiar essa análise. Essa situação representa um risco significativo à minha segurança ou saúde física e mental? Circunstâncias que comprometem nossa integridade básica devem ser modificadas. Essa dificuldade fere continuamente minha dignidade e autoestima? Humilhações, assédios e abusos repetidos exigem medidas corretivas urgentes. Essa circunstância bloqueia meu crescimento pessoal e realização? Impedimentos graves e prolongados ao nosso desenvolvimento requerem soluções criativas. Eu tenho apoio suficiente para enfrentar essa situação? Vínculos positivos e redes de suporte nos fortalecem na adversidade. Minhas habilidades e recursos são adequados para lidar com esse problema? Se não, é razoável buscar capacitação e ajuda especializada. Fazendo essas reflexões de forma honesta e ponderada, podemos discernir se determinada dificuldade, apesar de incômoda, é genuinamente suportável e pode ser enfrentada com resiliência. Ou se, alternativamente, exige mudanças por ferir nossos direitos e necessidades fundamentais. Alguns sinais indicam que uma circunstância não é sustentável a longo prazo. Por exemplo,
Se ela compromete nossa segurança, saúde física ou mental, pode ser necessário buscar alternativas ou apoio. Da mesma forma, situações que ferem continuamente nossa dignidade ou impedem nosso crescimento precisam ser reconsideradas. Por outro lado, desafios como lidar com críticas, ter paciência com falhas alheias ou enfrentar frustrações cotidianas são, em geral, suportáveis. Mesmo que incômodos, enfrentá-los com resiliência nos torna mais fortes e capazes. Cultivar essa capacidade de discernimento requer autoconhecimento, ponderação sobre nossos limites e sabedoria para diferenciar batalhas próprias daquilo que não nos cabe carregar. Às vezes, o melhor é buscar ajuda de pessoas confiáveis e qualificadas. A importância de aguentar. Há boas razões para cultivar a capacidade de perseverar em meio a dificuldades suportáveis sem reclamar em excesso. Enfrentar desafios de forma resiliente, sem dramatizar ou se vitimizar, nos torna mental e emocionalmente mais fortes. Como um músculo que se fortalece com o exercício, nossa resiliência se desenvolve quando passamos por dificuldades sem desmoronar. Além disso, superar obstáculos com tenacidade cultiva virtudes como a responsabilidade, humildade e paciência. Aprendemos a melhor administrar nossas emoções e a agir com maturidade diante de contratempos. Há diversas vantagens em cultivar a resiliência e enfrentar dificuldades suportáveis sem dramatização excessiva. Tempos difíceis podem nos ensinar virtudes como compaixão, humildade e perseverança. Ao experimentarmos adversidades com maturidade, fortalecemos nosso caráter. Superar obstáculos por nós mesmos cultiva a autoconfiança e o senso de autogoverno. Veremos que somos capazes de nos erguer e seguir em frente. Momentos desafiadores exigem que desenvolvamos habilidades como resolução de problemas, paciência e tolerância à frustração. Habilidades essenciais para a vida. Quando suportamos dificuldades sem nos abater, servimos de exemplo positivo para outras pessoas. Inspiramo-las com nosso vigor e esperança. Outro benefício é que, ao lidarmos bem com adversidades suportáveis, estamos mais preparados para enfrentar problemas maiores no futuro. Momentos difíceis da vida são inevitáveis. Treinar a resiliência com desafios gerenciáveis nos capacita a lidar também com crises sérias. Portanto, mais do que reclamar das dificuldades, é prudente encará-las com uma mentalidade de crescimento. Se temos condições de suportá-las, que sejam um treino para nossa coragem e sabedoria. Quando reclamar é necessário. Ainda que desenvolver a resiliência seja importante, isso não significa que devamos aceitar passivamente qualquer situação. Há momentos em que é justificado e até necessário reclamar e expressar descontentamento. Por exemplo, diante de injustiças, abusos e violações de direitos, não se deve apenas aguentar. O questionamento e a queixa construtiva são maneiras de buscar mudanças positivas. Da mesma forma, em relacionamentos, comunicar com honestidade o que nos incomoda pode melhorar a convivência. Além disso, desabafar sobre nossas frustrações de maneira produtiva, sem dramatização excessiva, também é válido para cuidar da saúde emocional. Ainda que depois persistamos em buscar soluções práticas. Há ocasiões em que queixas e protestos mais veementes são plenamente justificados. Diante de violações dos direitos humanos, como discriminação e outras formas de opressão, a indignação e denúncia são necessárias. Quando há abuso de poder, corrupção e outros comportamentos antiéticos por parte de governantes e líderes, a crítica firme deve ser feita. Se alguém próximo a nós, como familiares ou amigos, perpetua padrões tóxicos apesar de alertas, é razoável impor limites mais assertivos. Cabe ponderar, porém, sobre a forma e o tom com que expressamos nossas reclamações. Quando feita de modo agressivo ou desrespeitoso, a queixa perde sua eficácia. Devemos aprender a fazer críticas e cobranças de forma assertiva e construtiva. Assim,
o ideal é buscar o equilíbrio, reclamando quando necessário, mas também desenvolvendo a paciência e a resiliência para suportar com maturidade os desafios inevitáveis. Essa combinação de firmeza e flexibilidade é sinal de verdadeira força interior. Encorajando a autossuperação. Superar obstáculos por meio da resiliência, em vez de desanimar ou desistir, pode se tornar uma oportunidade de crescimento pessoal. Quando encaramos as dificuldades como chance para autoconhecimento e amadurecimento, saímos delas mais fortes e sábios. Há inúmeros exemplos de como a superação resiliente de dificuldades pode gerar crescimento e amadurecimento. Ao perseverar com criatividade diante de um problema no trabalho, podemos descobrir talentos latentes e desenvolver melhor nossas habilidades profissionais. Quando enfrentamos doenças e limitações físicas com garra, frequentemente desenvolvemos força emocional, compaixão e sabedoria sobre as prioridades da vida. Ao reconstruir relacionamentos deteriorados com paciência e diálogo, amadurecemos em nosso modo de comunicar e cultivar vínculos. Diante de perdas dolorosas, como o fim de um relacionamento ou a morte de um ente querido, o lento processo de cura pode nos tornar mais compassivos e humanos. Por exemplo, lidar com uma decepção amorosa de forma positiva desenvolve virtudes como paciência, perseverança e compaixão. Já superar problemas no trabalho com proatividade e criatividade aprimora habilidades profissionais e nos torna mais confiantes em nossa competência. Portanto, se encararmos as dificuldades como oportunidades para crescer, e não como fardos a evitar, descobriremos frequentemente que nossa capacidade de transformação e elevação é ilimitada. As pessoas mais sábias e serenas são aquelas temperadas pelo fogo das adversidades superadas. Ao final desta reflexão, a citação que nos serviu de ponto de partida revela novos significados. Se for suportável, então aguente. Pare de reclamar. Vimos que desenvolver a resiliência para lidar bem com adversidades suportáveis é essencial para amadurecer e progredir. Porém, com discernimento, também reconhecemos quando resistir passivamente não é o caminho. O equilíbrio entre estoicismo e indignação firme é sinal de maturidade. Sem dramatização, mas também sem tolerar passivamente injustiças, podemos encarar as vicissitudes inevitáveis e delas extrair lições transformadoras. Ao cultivarmos essa flexibilidade resiliente, forjamos um caráter capaz de prosperar em meio a dificuldades. Porque compreendemos, no fim, que são justamente os desafios superados que nos preparam para voos cada vez mais altos. Que possamos, portanto, fortalecer em nós a sabedoria para discernir o que requer mera paciência do que exige corajosa determinação. E que cada obstáculo suportável se torne um degrau em nossa jornada de autoconhecimento e amadurecimento contínuos.